Estamos de volta com o programa Viver Direito, que tem sempre um convidado especial, e hoje com o doutor Anderson Alcântara, que foi delegado da Polícia Civil e hoje é um grande mediador de conflitos. Falou um pouquinho da sua trajetória pra gente, como é que era a perspectiva da polícia, como é que tem muitas coisas mudado a partir dessa humanização de novas culturas e o que você, por exemplo, contribuiu para isso, né? E agora a gente vai falar de alguns projetos, então, olha só. É isso. Eu vejo assim, aquilo que nós falamos no bloco anterior, que a gente é o que pensa. E a partir do momento que eu falei que eu fui buscar entender um pouco mais daquilo que eu fazia, o que eu poderia melhorar, eu cheguei a uma seguinte conclusão, muitas pessoas chegam a essa conclusão, de que quando você quer mudar alguma coisa, você primeiro tem que mudar a si mesmo. Uhum. Eu consegui, mudei minha mente. Eu lembro até que de um escritor, filósofo, William James, que ele fala assim, que a grande achado da sua geração foi que pessoas podem mudar suas vidas mudando as suas mentes. Então eu fui encontrar, por exemplo, um autor americano que chama Herman Goldstein, entre outros, David Bailey, da polícia norte-americana, que amparou as polícias em países democráticos com essas metodologias fantásticas, que chama a metodologia do policiamento comunitário e do policiamento orientado à resolução de problemas. Agora, veja bem, duas metodologias, e eu ali estudando já questões ligadas ao autoconhecimento, à justiça restaurativa. Então, de repente, fui perceber que aquilo ali tinha pedra de toque. Porque quando você começa a aprender técnicas e um método que fala em resolver problemas, e não aquilo que eu estava dizendo, apenas mostrar o itinerário das leis e dos códigos, muito mais além disso, até tem um outro filósofo e professor de direito, lá no século XIX, Gustav Heschbruck, que falava assim, não temos que fazer do direito penal algo melhor, mas sim algo melhor do que o direito penal. Eu falei, poxa, interessante isso. Vamos fazer algo melhor do que o direito penal? Aí vem os projetos. Aí a gente, com abertura institucional já, já passávamos ali da Constituição Federal, já estávamos entrando em mais de 10 anos de Constituição, tentando democratização e as instituições iam se abrindo nesse sentido. Então, os projetos foram aparecendo. E esse projeto, que chama Projeto Mediar, foi onde nós conseguimos introduzir práticas de mediação de conflitos na Polícia Civil. E me parece que até hoje está lá esse projeto, que bom, porque as instituições se abrem e aprendem a lidar com pessoas e seus conflitos de outra forma. Porque introduzir uma ideia nova, uma inovação, dentro de uma instituição até então fechada, muito difícil. Então tinha muita resistência, então nós tínhamos que mostrar as coisas acontecer. E quando as coisas começam a acontecer, as pessoas começam a entender e a confiar mais numa instituição policial, porque as coisas estão mudando para melhor. Porque a polícia era vista como? Né? E como é vista até hoje, né? Truculência, arbitrária, corrupta. Mas essa não é uma evidência que se vê de instituições. Isso é um atributo de pessoas. As pessoas se corrompem. As pessoas são arbitrárias. As instituições não. As instituições têm que ter os seus valores e a sua missão. E a missão é a sociedade. Né? É servir bem a população. Tem que ser assim. E como a gente muda isso? Com pessoas boas. E como é que a gente tem que fazer isso? É fazer isso implicando as pessoas. Eu trabalhei muito tempo na corregedoria e levei mediação para a corregedoria. A gente tinha um núcleo de mediação, quando alguns policiais com alguns pequenos problemas, às vezes problema com o vizinho, problemas de algum tipo de truculência, mas coisas assim... Seres humanos. Começaram a entender e refletir sobre o que tinham feito. Não é apenas estar indo a um órgão que ele seria punido por isso. Não, eu preciso aprender, a gente precisa estar ali fazendo algo de caráter pedagógico. E como que a gente faz isso, né, Grazi? Fazendo as pessoas conhecer a si mesmas. Isso que nós estamos falando desde o início. Como isso foi importante. Não, muito interessante, sim. Trabalhar essa ideia do autoconhecimento, estimulando ações, né, dentro de instituições que já são muitas vezes fechadas, como você disse. Exatamente. E a Polícia Civil, ela me proporcionou tudo isso, esse aprendizado. E eu lembro até que eu fui um dos indicados pela Polícia Civil na época antes da Copa do Mundo para começar aquele trabalho que viria a ser projetado por todas as polícias do Brasil todo em prol da segurança para a Copa do Mundo de 2014. Eu lembro que lá em 2010
eu tive a condição de fazer um curso junto com a polícia norte-americana, o pessoal do FBI, que teve em Brasília, e foi um dos cursos melhores que eu já fiz, porque tudo isso que eu estou falando para vocês, eles já faziam isso lá. Análise comportamental, Grazi. Eu fui lá, vou aprender coisa de polícia, de investigação, não. Análise comportamental. Compreender o ser humano, compreender como ele age, como ele se comunica. Porque quando você consegue observar isso, você consegue fazer análise de situações suspeitas, de pessoas, às vezes, até que estão dissimulando ali situações, né? Até, acho que nós discutimos isso num encontro nosso anterior, falando sobre a comunicação, a pragmática da comunicação humana, que nós somos 55% de comunicação não verbal, comunicação, linguagem corporal, né? 38% tom de voz e 7% só comunicação verbal. Então, o que isso levava a nós, ali, policiais, naquele aprendizado? Prestar atenção como as pessoas comunicam na linguagem corporal, para depois entender como fala e como perguntar. Porque não adianta uma pessoa, é só para ter um exemplo para os seus telespectadores, se você pergunta para uma pessoa assim, você concorda comigo? Ela não vai falar assim para você, concordo. Então, o corpo... Igual Chaves. Sim. Exato. Não. O corpo, ele representa todo o aspecto dos estímulos cerebrais da forma que nós falamos e nós nos comunicamos. E dentro dessa trilogia, comunicação não verbal, verbal e tom de voz. Então, se eu estou falando uma coisa e meu corpo está representando outro, logo tem há uma dissimulação, tem alguma coisa que a gente tem que examinar. Perguntar, peraí, me responde isso direito, eu não gostei dessa resposta. Né? A gente vai trabalhando Doutor o Anderson, comportamento. muito obrigado por sua presença. A gente tem o tempo que voa, mas dá para a gente poder passar de uma maneira bem objetiva alguma mensagem. Fica aqui realmente o incentivo a vocês, não só que estão em instituições, sejam quais forem, que tem como ser criativos, tem como a gente ser proativo, sair daquela ideia do reativo para buscar autoconhecimento, porque se a gente quer a mudança do outro, essa mudança tem que partir primeiro de nós, não é mesmo? Então, fique sempre com a gente, com um convidado especial para instrumentalizar você enquanto cidadão e sujeito de direito. Até a próxima!